Olá, meus irmãos, bom dia ou boa tarde para você. Que bom ter a sua companhia na leitura do primeiro livro das Crônicas. Todos os dias temos lido um capítulo e refletido a respeito daquilo que o Senhor Deus nos fala por meio desta palavra revelada. Então vamos à leitura do capítulo de hoje, capítulo de número 21, que nos diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: Multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que requer isso o meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo o Israel. Então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável para Joabe. Tudo isto desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Muito pequei em fazer tal coisa. Porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e dize a Davi: Assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço. Escolhe uma delas para que ta faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor: Escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para a destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal, e disse ao anjo destruidor: Basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada, na mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram com o rosto em terra. Disse Davi a Deus: Não sou eu que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Porém estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando o trigo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi, com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã: Dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: Tome-a o rei, meu senhor, para si e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares, dou tudo. Tornou o rei a Davi:
Não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 siclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi, naquele mesmo tempo, que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali. Porque o tabernáculo do Senhor, que Moisés fizera no deserto, e o altar do holocausto estavam, naquele tempo, no alto de Gibeão. Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, porque estava atemorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Disse Davi, capítulo 22, verso 1. Disse Davi: aqui se levantará a casa do Senhor Deus, e o altar do holocausto para Israel. Vocês perceberam que eu li o primeiro versículo do capítulo seguinte, o capítulo de número 22. E por que eu fiz isso? Para que vocês tenham uma ideia do que é contado para a gente através do capítulo 21. Vocês devem se lembrar que, começando pelo capítulo de número 18, nós vemos que o autor das crônicas quer passar para os seus leitores como se der nos preparativos para a construção do templo em Israel, do templo em Jerusalém. Vimos nos 3 capítulos anteriores que Davi conseguiu muitos recursos e também conseguiu estabelecer a paz nas fronteiras que proporcionaram condições para construir o templo. E neste texto do capítulo de número 21, vemos uma coisa terrível, triste, um pecado cometido por Davi, que levou também Israel a sofrer as consequências do seu pecado. Porém, nesta ocasião, ele também teve o discernimento para identificar o lugar onde construiria o templo para o Senhor. É isso que o capítulo vem nos mostrar. Resumido, agora vou contar mais detalhadamente o que nos revela este capítulo. Nos primeiros versos, do verso de número 1 até o verso de número 7, nós podemos observar que Davi tinha uma intenção em seu coração, que era de fazer algo que é muito comum nos nossos tempos, e em tantos outros governos também isso foi feito. Recenseamento. Contar as pessoas que fazem parte do reino. Aparentemente isso não tem problema algum, né? Parece que não. Qual é o pecado em fazer isso daqui, um recenseamento? O problema é que Davi queria contar o número de soldados à sua disposição para a batalha. O texto não nos fala diretamente que o pecado dele foi a intenção do recenseamento, mas o texto nos diz que o recenseamento em si já foi um pecado dele. E nós estamos contando aqui a vocês, pela palavra do Senhor, tendo conhecimento bíblico, canônico, ou seja, de toda a Escritura, nós sabemos que a confiança, a segurança do rei deveria estar em quem? Em Deus, e não nos seus cavalos, não nos seus carros, não no seu exército, não no seu armamento, mas sempre em Deus. Ao longo da história de Israel, nós vemos que muitas vezes, apesar de Israel ter um exército pequeniníssimo, muito inferior ao dos seus oponentes, ainda assim Deus concedeu vitória ao exército de Israel, porque quem luta, quem peleja pelo seu povo é o próprio Senhor. Quando Davi fez esse recenseamento, nós podemos perceber o orgulho subindo no seu coração, a vaidade, para poder realmente ver assim, olha, agora eu tenho condição de lutar contra qualquer um, porque agora nós temos um exército. Isso demonstra que Davi estava confiando na força do próprio braço. Imagine se ele confiasse na força do próprio braço. Ele teria condição de, lá no passado, ter lutado contra o gigante Golias? Não. Naquela luta contra Golias, ele mesmo falou que, enquanto Golias ia contra ele com espada, com lança, Davi ia contra aquele homem em nome do Senhor dos Exércitos, porque a confiança, a segurança dele estava em Deus. E aqui deveria permanecer a mesma coisa, mas infelizmente, uma vez abençoado, ao invés de continuar confiando, em vez de continuar depositando a segurança e esperança em Deus, ele passou a confiar e depositar a sua esperança nas bênçãos que tinham recebido de Deus, e não no Senhor das bênçãos. Vocês já ouviram essa frase antes, né?
E olha só, Davi foi alertado. O general do exército dele, Joabe, que também era seu primo, alertou várias vezes. Ele falou assim: por que requer isso, meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Perdão. Joabe reconheceu que fazer aquilo ali era um pecado grave e por isso alertou o rei. Mas, como diz o texto, a palavra do rei prevaleceu sobre a palavra do general e o general teve que fazer o recenseamento. Resultado final é que Joabe não contou todas as tribos, excluiu a tribo de Benjamim e de Levi. O texto não diz por que ele excluiu essas tribos, mas diz que ele considerou abominável aquela determinação de Davi. E o verso número 7 nos diz que tudo isto desagradou a Deus pelo que feriu Israel. O pecado trouxe consequência, e consequência terrível, que nós vemos entre os versos número 8 até o verso número 17. Deus enviou o seu profeta, que falou a Davi, dizendo qual das 3 punições, qual dos 3 castigos ele queria. Se 3 anos de fome, 3 meses de guerra ou 3 dias de peste. E Davi dá uma resposta que mostra que ele realmente conhece a Deus, né? É melhor cair nas mãos do Senhor, porque ele tem misericórdia, do que cair nas mãos dos homens. Então ele acabou preferindo a peste. Mas antes de falar disso, percebam que no verso número 8, Davi reconhece seu pecado e confessa. Ele diz assim, verso 8: então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Davi faz uma confissão e mostra que está arrependido. Ele confessa o pecado, reconhece que aquilo ali é loucura o que ele fez e pede ao Senhor que o perdoe. No verso número 13, ele também diz assim: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias. Vejam que ele diz: estou em grande angústia. Ele percebeu o pecado dele. Ele se entristeceu por aquilo que ele fez. Não simplesmente pela consequência do pecado, mas antes mesmo, quando ele havia reconhecido o pecado, ele já havia se entristecido. E aqui é manifestação dessa tristeza. E a angústia torna-se maior ainda pelo fato de perceber a consequência do pecado. É isso que o pecado gera em nós mesmo. Pode ter até proporcionar prazer momentâneo, mas depois ele é extremamente amargo. E a amargura que o pecado gera na vida de quem peca é prolongado, viu? É muito prolongado, é muito maior do que o ínfimo prazer que ele proporciona para a natureza pecaminosa, né? E olha só, não teve consequências somente para ele, teve consequências para todo o Israel. E naquele mesmo dia, 70.000 pessoas morreram. Mas apesar disso, o texto nos mostra que, quer dizer, ele confirma aquilo que Davi diz a respeito de Deus. Ele diz que são muitíssimas as misericórdias de Deus. E no versículo de número 15, nós já vemos essa misericórdia. Olha o que diz lá: enviou Davi um anjo a Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal e disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Então, Deus, ao lançar aquilo que Davi escolheu, que foi a punição escolhida por ele, a peste, Deus teve misericórdia e resolveu mudar aquilo, a sentença que havia sido pronunciada. E quando você lê o texto arrependeu, você logo se lembra também daquela referência: mas Deus não se arrepende de nada? Como assim? Isso aqui é que Deus realmente mudou a sua direção em função do arrependimento de Davi. Como assim Deus mudou aquilo que ia fazer em função do arrependimento de Davi? A Bíblia nos fala que se alguém se arrepende do seu pecado, Deus então se arrepende do mal que lançaria sobre aquele pecador. Ou seja, a consequência, a punição sobre o pecado não é lançada. Se não fosse assim, nós estaríamos eternamente perdidos. Mas como Deus, na sua misericórdia, nos perdoou, nós nos arrependemos dos nossos pecados, então nós não sofremos condenação eterna. E nos perdoou por quê? Por causa de Cristo Jesus, que fez por nós aquilo que era necessário para que Deus se tornasse propício, favorável a nós. Estou adiantando as coisas, né? Vamos voltar aqui ao texto. Então, o texto nos diz ainda que Deus enviou seu juízo, mas houve misericórdia
da parte dele. E olha que interessante, Davi era um rei, agiu loucamente, mas como rei sabia da sua responsabilidade para com o povo diante de Deus. O que é isso? Responsabilidade para com o povo diante de Deus. Ele sabia que foi nomeado pelo Senhor para governar em nome do Senhor o povo do Senhor. E por conta disso, sabendo do mal que ele gerou para o povo, então ele, sentindo-se responsável por isso, ora a Deus a favor do povo, intercedendo pelo povo, rogando a Deus para que estenda a sua misericórdia sobre o povo. O verso número 17 nos diz: Disse Davi a Deus: Não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Porém, estas ovelhas que fizeram, Davi reconhece, o povo não fez pecado algum, e está sofrendo por causa do meu pecado. Por isso, Davi está colocando para Deus, quem tem que sofrer sou eu, não eles. E ele diz, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim. Ele está pedindo para que a ira de Deus não seja sobre o povo, mas seja sobre ele, o verdadeiro pecador, e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Vocês se lembram de alguém que orou rogando a favor de pecadores? Lembra? Lembra? Lembra de alguém que na cruz, mesmo sem ter pecado algum, intercedeu por todos os pecadores, inclusive eu e você? Vamos lá, continuando o texto. Deus deu a orientação a Davi para que edificasse um altar e ali prestasse holocaustos a Deus. E Davi identificou o local quando Deus, o próprio Deus, falou através de Gade, verso número 18. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Jebuseu era um povo diferente do povo de Israel, tá? O Jebuseu era um povo de Canaã, um povo cananeu. É um estrangeiro que vivia dentro de Jerusalém. E os jebuseus, como vocês se lembram, eram o povo que já vivia na cidade de Jerusalém. Eles é que criaram Jerusalém, não sei ao certo se eles criaram Jerusalém, mas eles já moravam em Jerusalém antes de Davi conquistar a cidade. Então, esse jebuseu era um remanescente que estava por ali, provavelmente, né? E o texto nos diz que Davi comprou a eira, esse espaço aí onde se debulhava trigo, comprou de Ornã, e Ornã até tentou dissuadir o rei daquilo, falou, não, eu entrego, eu dou para você, rei, pode ficar com isso. Mas Davi diz assim, não, eu vou comprar de você, porque, verso de número 24 diz, tornou o rei Davi a Ornã, não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi queria realmente prestar um sacrifício. Queria que isso fosse custoso para ele. Ele não queria se apossar daquilo que era de outro e, como a gente diz, fazer cortesia com o chapéu alheio. Não, tinha que ser de sacrifício próprio mesmo, né? Ele quem pecou, ele quem errou, ele que intercedeu a Deus e ele quem deveria fazer o sacrifício para o Senhor. E aí ele edificou na ira de Ornã, como Deus havia orientado por meio do seu anjo, Agade, edificou ali um altar e ofereceu os holocaustos. Depois que isso aconteceu, então o anjo recolheu a espada e a peste acabou de vez. Mas o texto nos diz que aquele lugar onde Davi ofereceu o holocausto ao Senhor, porque Deus requereu, ele identificou como sendo o local onde seria construído o templo do Senhor. A partir do capítulo de número 22, ou seja, amanhã, veremos então mais precisamente informações a respeito da edificação do local de culto, do local de manifestação da presença de Deus no meio do seu povo. O vídeo já está longo, 19 minutos. Que Deus abençoe sua vida e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.